Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. E, gente, tá aparecendo uma propaganda ali. Deixa eu colocar ela que é melhor. Olha aqui, daqui a pouco, cara a cara comigo, cara a cara no programa da Marília Gabriela. Agenor Sachs já tá aí. O nosso, como é que o Hércules te intitulou? Enciclo, encicloblagem. Vamos entrando, vamos entrando. Hoje uma live super especial. Marisa, você tá na minha lista, hein? Tá na minha lista. Aliás, eu já vou, Marcel Formiga, já vou de cara já fazer o convite aqui para Marisa Leal. Sumara já está na área, que maravilha. Deixa só a galera entrar, deixa o pessoal ir chegando aqui para a gente lotar mais um pouquinho. Boa noite a todos. Marizinha, vamos fazer uma live. Como é que tá a sua vida amanhã? Como é que tá a sua agenda amanhã? Domingo, 10 da noite. Dubladecário, isso aí, dubladecário, maravilhoso. Maravilhosa definição do Hércules. Sumara já chegou, já vi, tá aqui com a gente. Maravilha. Então, essa live de hoje é mega especial. Sumara é, para mim, uma das grandes divas da dublagem brasileira. Alexandre Drummond, salve, querido. E a gente tinha tentado ano passado. Vai para Nova York, Marisa vai para Nova York amanhã, mas ela pode fazer do jatinho dela particular, ela pode fazer uma live de máscara, claro, porque avião é perigoso. Se bem que dizem que o filtro do ar-condicionado do avião é melhor. Minha irmã, Ana Paula Espinosa, boa noite. E nós tentamos essa live no ano passado, mas tivemos um problema técnico. Mas esse ano, resolvido o problema, eu consegui, falei com ela esses dias, fiz até um teste para quem me segue aqui, viu que eu fiz um teste com ela e eu falava, não mostra a cara, não mostra a cara. E finalmente hoje consegui. Então, sem mais delongas, eu vou chamá-la, porque tá na hora do bate-papo com ela. Uma das vozes mais lindas do Brasil. Senhoras e senhores, com vocês, Sumara Luiz. Boa noite, Sumara. Seja bem-vinda à nossa live. Tá conectando. Olha ela aí, maravilhosa. Boa noite. Oiê, E aí, coração, tudo bem? tudo, e você? Tudo ótimo. Apesar desse confinamento, a gente tá. Enfim, eu já Você estou no sabe que meu. para mim está sendo uma delícia, eu adoro ficar em casa. Uhum. Então, para mim não tem diferença não, tudo bem, Tudo bem, né? Tudo bem. tudo bem. Você não mora mais no Rio de Janeiro. Quer dizer, você mora no estado Não, do Rio, num lugar chamado Miguel Pereira, não é isso? é Você já uma está paz, um sossego, você já tá há quanto tempo em esse Miguel Pereira? silêncio que você está ouvindo, ó, assim, Isso é maravilhoso, isso gri- não tem preço. Você está há quanto tempo morando em Miguel? grilos e vagalumes. Você está há quanto tempo morando em Miguel Pereira? Vai fazer 11 anos. Que maravilha. Você já conhecia Miguel Pereira? Você já tinha passado por Miguel Já, Pereira? eu venho pra cá Já. há muito tempo. E eu Uhum. gostava muito. E aí eu pensava, o dia que eu me aposentar, eu gostaria de morar num lugar assim, quer dizer, bem pacato, bem calmo e tal, para ter cachorro, ter cavalo e tal, essas coisas que eu adoro. Mas você, então, nunca foi uma mulher urbana. Você tinha essa coisa com a Eu natureza, nunca fui. Nunca foi urbana. Nunca foi. Eu nunca fui. Então, para mim, quer dizer, as minhas amigas estranharam muito quando eu vim, né? Porque eu tenho muitas amigas que são, não podem viver, imagina ser um shopping da vida, não é um absurdo. E eu não tenho o menor problema com isso, o menor problema. E vem cá, Aqui, quer dizer, eu tenho uma vida, agradeço enormemente ao infinito, porque eu tenho uma vida que eu projetei um dia, pensei nela é um isso aí. dia e consegui E se realizar. realizou. E se realizou. Você é carioca ou você também é do estado do Rio? Você nasceu onde, Sumara? Não, carioca, da Nasceu no Gema. Rio mesmo. Morei no Leblon minha vida toda, Uhum. até sair do Brasil para estudar, acabar os estudos. Depois voltei e aí fui morar em Friburgo, me casei e fui morar em Friburgo. Entendi.
Bom, nessa ida para Friburgo, já tinha experiência com teatro do colégio, teatro amador, fazia teatro na escola, Já, a já gente tinha um fazia. contato. E lá em Friburgo tinha um grupo espetacular de teatro amador. Um Uhum. pessoal ativo, sabe? E você foi, Interessante. e você foi oradora da turma também, né, no colégio. Já tinha Sempre foi. uma A voz presença. sempre me perseguiu, assim, tipo, entendeu? A voz atrás de mim, tipo. Hoje a gente tem a internet, né, a nosso favor. As pessoas, o dublador ganhou uma cara, mas você fez televisão, né? E a voz muito marcante. Sim. Então, apesar de não ter internet, ali nos anos 70, anos 80, você já era reconhecida pelo fato de fazer televisão e por ter uma voz muito marcante, é ou não é? Você já tinha esse contato com o público quando ia para a rua, no restaurante, numa farmácia, enfim, você já era Naquela época, reconhecida. né, naquela época, antes da internet, a gente recebia carta. Sim, sim, tinha as revistas, tinha as matérias também. Tinha até pedido de casamento por carta. Olha que maravilha. Você casou com Tinha. quantos? Casou com quantos por carta? Não, mas tinha coisas assim, pedidos assim de casamento. Teve algumas dubladoras, eu não vou citar o nome porque estão aí ainda, vai ficar chato, né? Mas Aham, então, mas também coisas assim muito comoventes. Por exemplo, crianças internadas que assistiam As Panteras, que assistia Casal 20 com a Juraciara e o André Filho, sim, sim, sim. e tal, escreviam para Herbert e pediam, e muitos foram aos hospitais, Que muitos. legal, que legal, que legal. Pedrosa fazia muito isso, muitos colegas nossos faziam isso. Que bacana, que bacana. Quando você fala aí de As Panteras, Casal 20, obviamente tinha um sucesso também da Gato e o Rato, né? Esse aí Que é obviamente, depois, né? As Panteras foi final o dos anos primeiro. 70. Isso, isso. Aí A Gato e o depois, Rato já é anos 80. Gato e Rato, que foi uma delícia de fazer, né? Uma Cybill delícia, Shepherd. porque cantava tudo, literalmente, né? Quer dizer, a gente tinha uma noção, porque não era possível ler aquele script. Eram Quem, 4 folhas, não tinha essa tecnologia que a gente tem, vocês têm hoje, eu ainda peguei, mas vocês têm sim. hoje, e a gente falava junto, tudo ao mesmo tempo, e olha, sabe, aquilo E era era uma loucura. maravilhoso. E saía e o resultado era perfeito. Quem é que E dirigia a você Gato e o sabe Rato? Quem que começou dirigindo? a Ou direção foi era o mesmo dividida em diretor? quatro. Ah, vocês dirigiam a própria série. Então, isso. Mas não tinha muito isso, quer dizer, tanto fazia como tanto fez, entendeu? A gente era muito. A gente tinha prazer de fazer, né? Prazer Sim. enorme de fazer aquilo. A gente Vocês foram, vibrava. vocês foram escolhidos na época pela TV Globo, que exibia a série, ou foi pelo cliente lá fora? Pelo Herbert Richards. Em Ah, pessoa. pelo próprio. Ele telefonou, ele estava lá nos Estados Unidos, ele telefonou avisando que estava chegando com uma série e que ele precisava que parasse a Sumara e o Damata parassem tudo que estivessem fazendo para se dedicar a essa série, porque ela tinha uma estreia quase que imediata. Sei. E ele achava que éramos nós dois, porque nós éramos um pouco a Gato e o Rato na vida real, né? Na vida real, na Então, vida real. na vida real. A gente fazia muita brincadeira assim junto e tal. E aí ele chegou de viagem e chegaram os episódios, traduzindo as carreiras e tal. Tudo as carreiras sempre, né? Sempre. Sim. Ou seja, essa coisa do para ontem que a gente vive hoje Always. já existia. É óbvio, é óbvio, é óbvio. Ontem sempre. Sempre, Aí a sempre. gente, quer dizer, foi assistimos o primeiro episódio juntos, eu e ele. Aliás, tem memórias assim maravilhosas do Da Mata. Foi um companheiro de bancada, uma sintonia de bancada que era difícil de ter. Com Foi certeza. assim, eu acho que o Ebert teve uma visão assim
Porque a gente já tinha feito muito trabalho junto, mas não uma série, assim, né? Sim, E sim, sim, sim. era perfeito, né? A gente combinava muito. Você só tem água não, viu, amor? Isso aí, tem que ter, tem que ter. Temos que hidratar. A gente vai falar pra caramba. E vem cá, você já tinha dublado a Cybill Shepherd antes ou foi a primeira vez? O quê? A Cybill Shepherd, da Gato e o Foi a Rato. primeira vez. Foi a primeira Foi a vez. primeira vez. E da Mata, a primeira vez fazendo Bruce Willis também. Primeira vez no Bruce Willis. Para Que sempre coisa. eterno, né? Para sempre eterno, exatamente. Pra Até sempre hoje. eterno. Pode botar quem quiser, desculpem, entendeu? Nada a Sim, ver sim, sim. com as Ah, pessoas e tal. Mas é um. é difícil. É fogo, né? Foi Eternizou. Marcou demais, eternizou. E ele tinha o sarcasmo, a brincadeira e a naturalidade de um ator fenomenal, que talvez nem o ator na vida real, nem o Bruce Willis fosse aquilo tudo, né? E o da Mata conseguiu deixar o aquele cara. mata. Era ele, Aquele era o da é o Mata. da mata. Exatamente, Aquele exatamente. molejo dele e tal, ele botou todo no Bruce Willis e casou assim perfeitamente. A gente inventava muito também, né? Que legal, Inventava. que legal. Era possível ler aquele texto, era muito junto, era muito junto. Então, eu me lembro de uma cena que eu me perdi no texto, e ele também, Aham. aí ele falou a minha fala. Quando ele olhou para o texto, ele falou a minha fala, e Putz. aí eu virei e disse, e você não me imita, não. Para não perder o loop. Para não perder o loop. Foi mesmo. Quando a gente assistia hoje, eu tenho muita dificuldade de assistir a série, muita dificuldade, Eu porque imagino. eu me lembro do que foi, né? Eu tenho muito respeito pelo trabalho dele, é muito difícil. Mas quando eu vejo que eu consigo assistir um episódio, eu morro de rir, porque é tudo que a gente brincou, colocou, saiu na hora, o caco, entendeu? Quer dizer, era um teatro ao vivo ali. E que Teatro bom, ao vivo. e que bom que não redublaram essa série, porque eu tenho pavor de redublagem justamente por isso, Eu também porque tenho. se perde a memória, né? Se perde uma história e hoje, se fossem redublar a série e te convidassem, você faria novamente ou não? Olha, aconteceu uma coisa assim parecida nas Panteras. 30 anos depois eu fui redublar as Panteras. Sim. E aí eu disse para o Marco Ribeiro, eu digo, mas escuta, com 30 anos depois, eu não, acho que não vai dar, né? Quer dizer, mudou, a minha voz mudou. Aí ele disse que mudou nada, Silmara, não enche o saco, vem dublar e tal. E aí eu fui dublar e aí a gente combinou de fazer um teste, ver o original e fazer um teste, né? Uhum. E aí ele colocou o teste e disse, olha, mas não tem diferença nenhuma, é isso mesmo. Quer dizer, pelo amor de Deus, o cliente disse que tem que ser, e Que acabou. maravilha, que maravilha. E aí foi divertidíssimo fazer de novo. É uma pena porque aí eu não dublava mais com as pessoas, eu não sei quem dublou, quem Sei, sei, fez sei, sei. outras, Entendi, né? entendi. Porque a gente dublava junto, então tinha toda uma química e tal. E aí, assim, eu não sei quem foi que fez A a gente falou, a gente falou de Da Mata e eu lembrei de um filme que eu amo e que tem uma dublagem clássica que eu sou apaixonado, chamado A Morte Lhe Cai Bem. Você, Da Mata e Vera Miranda. Você lembra disso? Fazendo Meryl Streep. Meryl Streep. Aquilo foi Ela, outro assunto. que Aquilo foi outro. maravilha! Que aula de dublagem é aquele filme. Era muito bom, era muito bom. Que maravilha. Três. Uma coisa pra você pode parecer assim, um pouco cabotino, sendo já, né? Mas, assim, eu tenho muito orgulho de ter sido, de ter feito parte de uma época de ouro, De de ouro, de ouro, pessoas, de ouro. talento absurdo, né? E com Sim. quem eu aprendi, com quem eu vi dublar e dizer, meu Deus do céu, que responsabilidade, como é que vai ser isso? A Glória Ladani fazendo Maravilhosa. Stanwyck. Eu não sabia, eu digo, meu Deus, que coisa perfeita. Então, eu tinha uma responsabilidade enorme, porque era tudo muito bom. Todos E, eram excelentes, né?
Isso, né? E o privilégio de aprender com essa galera, né? Com essa turma que veio de uma escola Isso maravilhosa, de uma também, escola absoluta. exatamente, absoluta é o termo. É Uma isso. escola, assim, E Walter de eu. França, eu Sim, dublando maravilhoso. Megera Domada, e nós Maravilha. a voz, os dois, às 6 da tarde, porque aquilo era 3 tons acima, né? Quer dizer, então era Sim, um. sim. E ele dizia assim, Sumário, eu vou perder a voz. Eu digo, não, eu já perdi há muito tempo, então eu não vou parar e amanhã a gente continua. Mas trabalhar com o Walter, trabalhar com Magalhães Graça, que foi assim, era um espetáculo que fez o Yoda, né? Sim, 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 sim. E para mim não tem outro, né, para fazer, era perfeito, era aquela coisa do encaixe, né, do Temo de Avelar, tanta gente, meu Deus, tanta gente boa, tanta gente Você sabe que perfeita. tem um filme, já que eu falei de Meryl Streep, tem um filme que eu adoro chamado O Diabo Veste Prada, e que a Meryl Streep faz aquela dona da Vogue, né? Que Sim, no filme colocaram outro nome. Eu não consigo assistir aquele filme sem pensar na Sumara dublando a Meryl Streep naquele você papel. sabe, tantas pessoas Puta escrevem, merda! Já te falaram isso? Já te falaram isso? muitas pessoas, muitas. Eu só vejo você, eu só vejo você. Eu fico muito sem graça, porque existe a dubladora dela em São Paulo e pode parecer uma coisa que eu, sabe, que eu estou forçando, alguma. E Imagina. absolutamente, eu já não estava mais dando dublagem, já tinha me aposentado e tal. E ela fez muito bem e tal, eu acho, porque eu também não assisti. Mas eu conheço o trabalho de quem fez e tal. E as pessoas me dizem, não é possível, escrevem assim, sabe? Para mim, dizendo, não é possível, isso você não pode redublar isso, você não pode fazer. Eu digo, não, eu me aposentei, depois o trabalho ficou ótimo e tal. Mas eu olho assim, eu digo, eu imagino o que não seria. Maravilhoso. Nossa, um É, papel incrível, acho que é um dos melhores papéis da Meryl Streep. E você, ela a é tua muito voz se boa, encaixaria ela é perfeitamente. muito boa. Maravilhosa. E tem um papel, tem um filme que eu amo também, e que, aliás, são dois, e eu tenho aqui em casa, em Blu-ray, fiz questão de comprar até para a qualidade de som tá melhor, né, por ter sido remasterizado e tal, e que graças a Deus não houve redublagem. Para mim, você vai lembrar, óbvio, o Mágico de Oz, você fazendo a fada, né, que eu acho incrível, incrível. E o outro filme é o clássico O Vento Levou, que você fazia a dona do bordel. Eu amo É, esses dois trabalhos. Amo, você amo. sabe que o Mágico de Oz, eu tenho uma neta, né? Que vai fazer 15 anos agora. Que legal. E 15 anos, imagina. Imagina. E um dia aqui em casa, a gente vendo filminho, né? Ela era menorzinha e tal. Ela disse assim, vovó, eu descobri, porque ela ama esse negócio, ela contou para a escola inteira. Então, a escola dela inteira sabe que eu dublo isso, aquilo, mas aquilo outro e tal. E Aham, a Fada do Norte, no Mágico de no Oz. Mágico Porque de naquela Oz. época, né? Aí ela disse assim, vovó, sabe, você... Eu estava vendo no outro dia um filme do Mágico de Oz e você faz a Fada do Norte. Eu digo, como? Eu? Mágico de Oz? Não fiz. Fez, vovó. Eu tenho certeza, eu ouvi a sua voz. Bom, muito bem. Na próxima vez que ela veio ela com um filme debaixo do braço. Olha aqui, vovó, você, né? Digo, Que tá bom. legal, que legal. É que a gente dublava muito, muita coisa, e não havia como lembrar. Eu não consigo me lembrar de tudo que eu fiz. Sim, Não sim. consigo. trinta e Faz cinco parte. anos fazendo, como é que você lembra? É verdade, Não muito lembro. tempo. Herbert Richards, me fala um pouco da tua experiência. Quanto tempo você ficou na Herbert? Geral. Rapaz, Começou dubladora, depois passou para 27 anos. direção. 27 anos de casa. 27. Você Acho que entra foi na vinte e Herbert em três. 1973. Que barato. As Panteras começaram em 75. Quer dizer, na verdade, o Fiore, o primeiro filme, assim, o primeiro papel grande que eu fiz, ou de importância, digamos assim, foi com a direção do Mário Monjardim. Foi um filme chamado O Grande Motim, com o Marlon Brando.
acho que a primeira ou a segunda versão, não me lembro, parece que teve uma com Errol Flynn ou alguma coisa parecida. E eu fazia a mulher dele, que era uma nativa, e ela é mulher dele, quer dizer, foi mulher dele depois na vida real. E eu fiquei muito, porque todo mundo junto, né? Dentro do estúdio tinha assim, coisas no teor de Magalhães Graça, Nossa. Walter França, Tempo de Avellar, André Filho, todos os homens. Assim. Imagina. E eu, em pânico, né? Literalmente. Eu digo, minha Nossa Senhora, e agora como é que vai ser? Mas foi, né? E todos foram assim, os diretores da Ebert, eles foram todos muito, muito receptivos comigo. Eles queriam que desse certo, eles me ensinavam muito. O Fiore me ensinou muito, o Luiz Manuel me ensinou muito, o Alberto Pérez não posso nem dizer, porque era uma aula de dublagem, de sincronismo, como era a Carla Tivelli. Você chegou a conhecer ou ouviu falar? Não, mas o nome, claro. A Carla Ensinou Tivelli, muita gente. Ensinou muita gente. Eu quando cheguei na Televox, ela disse para mim, eu fiz um papel pequeno, ela disse, amanhã você vem, ela tinha um sotaque italiano, assim, né, interessantíssimo. Aí ela disse, amanhã você vem e vai dublar a Cláudia Cardinale. Eu disse, como, minha senhora? Não, hein, como? Não, amanhã Cláudia Cardinale. Eu digo, tá certo. Bom, zero de experiência, né, e tal. Eu digo, meu Deus, a mulher é louca, completamente louca. Eu me lembro que eu repeti uma frase da Cláudia Cardinale 17 vezes. 17. Caramba. Mas me esqueci disso, porque ela dizia assim para mim, no canta, inflexione, no canta. Quer dizer, para não cantar, né? Não dar aquela inflexão cantada e tal. Influenciada pelo original. Exatamente, porque você escutando o italiano, você canta junto com ele, né? Exatamente. Lógico. E aí ela dizia, não canta. Outra vez. Eu digo, meu Deus do céu, eu quero me matar. Alguém me dá uma gilete para eu cortar os pulsos. Eu não aguento. Mas foi uma experiência. Quer dizer, eu tive experiências assim, com essas pessoas absurdamente fantásticas, né? Para me ensinar. Que legal. Então, sabe, eu sou muito grata, mas muito mesmo. Alguém falou aqui de Glenn Close. Atração fatal. Maria. Eu e Elcio Romar. Foi assim a história. A gente estava na Ebert e o seu Ebert chamou a mim e ao Elcio e disse, olha, vocês vão ser emprestados à VTI, que era do Berbara, né? Sim. Aí eu disse assim, como... Porque tinha umas histórias da VTI que eu sempre fui muito rebelde, né? Muito demais da conta. É verdade. É verdade. Você se lembra, né? Então, lembro. E aí, digo, olha, se o cara for me revistar, como dizia, né? Existia uma história, dizia que a gente tinha que deixar a bolsa, que aí o cara revistava, não sei quem revistava. Eu digo, aqui, senhor Herbert, esse negócio não vai dar certo, entendeu? Não vai dar certo, ele vai me revistar, eu não vou deixar. Então, sabe, não, como assim, VTI? Não dá para o senhor trazer o filme e tal? Ele disse, não, e vocês vão. Eu combinei com o Berbara. Aí o Elcio disse para mim, Sumara, nós estamos ferrados, porque nós dois juntos, entendeu? Não vai dar certo. Eu digo, eu acho que não também. Era Michael Douglas, né? Michael Douglas, isso, que é perfeito, Elcio, né? Perfeito, Aquilo perfeito. Perfeito, é para ele. Né? Não tem como. Assim como o Woody Allen. Assim como o Woody Allen. Quer dizer que são duas coisas opostas, né? E tal, uma perfeição. Para a gente ver a versatilidade do cara, né? Só tinha gente boa, cara. Eu tinha que ser boa necessariamente. Só tinha gente boa. É isso mesmo. Aí foi fazer. Quando a gente chegou, estava o filho do Berbara. Disse, olha, não se preocupe, não vai acontecer nada. Acho que era Roberto. Acho que era Roberto.
Sumara, a tua fama te precede, entendeu? Acabou, não fizeram nada com a gente, tudo bem, gravamos, foi ótimo e tal. E foi uma coisa assim que a gente decidiu, nas cenas mais fortes, a gente decidiu esquecer o script também. Legal. Ele. E aí a gente foi no embalo, entendeu? E tal. E rimos muito depois, né? Porque parecia efetivamente que nós éramos os amantes mais perfeitos, eu e ele, né? Que maravilha. Os dois Eu conversei com o Miriam Fischer e esse embalo que você diz, que é essa liberdade, era uma característica da época e que era muito legal, porque eu digo que era a verdadeira versão brasileira. Hoje está tudo muito chato, hoje está tudo muito... O cliente se mete, se intromete muito e existe muito cuidado e a gente tem que respeitar, obviamente, óbvio, a obra tem que ser respeitada, mas essa liberdade da versão brasileira foi perdida. Você nota essa diferença hoje, como as coisas estão muito certinhas e como a gente tinha muito mais liberdade no passado. Eu vou dizer uma coisa, essa história começou, essa versão brasileira, vamos dizer assim, começou com as Panteras, na verdade. Porque o que aconteceu com as Panteras? Eram 3 mulheres lindíssimas, né? Descoladas, para a época, inclusive, descoladas, ditando moda, porque aquele cabelo da Fara, as roupas enfim. Então, elas estavam ditando tudo, né? E no estúdio tínhamos Angela Bonatti, só, pouca coisa. Maralise Tartarini, que tem pouquíssima coisa, ainda mais, né? Sim. E eu. Aí tinha Bosley, tinha, né, o próprio Charlie e tal, mas, quer dizer, o trio era aquilo, né? E nós gravávamos juntas. E aí um dia, numa das cenas, a minha atriz saiu de cena e eu disse, em off, eu disse, vai pela sombra. O Luiz Manuel, que dirigiu a série, o Luiz Manuel, eu digo, desculpe, Luiz, eu estou cansado, porque a gente gravava 5 episódios, então era assim, de 8 da manhã a 100 horas para parar. 2 horas da manhã a gente estava gravando, porque tinha que mandar 5 episódios para os censores da ditadura. Da ditadura, época. Sim, bom lembrar que era uma época de ditadura. Não, eu te dizer um negócio, entendeu? Então, eu fiz outra série também, na época da ditadura, chamada Miami Vice, que era quilo de cocaína. Mas espera, só para você concluir, quando você falou Vai Pela Sombra, ficou gravado? Pois é, desculpa, porque eu estava cansada e aí saiu o Caco, né, e tal. O Luiz disse assim, não, mas eu achei ótimo, então vai assim mesmo. Ela saiu de cena e ela falou Vai Pela Sombra. Poder Vai Pela Sombra, a Ângela se animou, a Maralise se animou, então a gente tinha um palavreado bem coloquial, mas bem coloquial. Que depois foi feito da mesma maneira, praticamente na mesma época, no Casal 20, sim, com a Jurajá e o André, né? Perfeito. E aí ficou uma coisa, aí entrou Magno, e aí também virou uma coisa, Márcio Seixas, Milane, maravilhoso, maravilhoso. Quer dizer, então aí ficou tudo mais coloquial realmente, porque antigamente era assim, o cara era atropelado por um trem e o outro virava para ele e dizia assim, você está bem? Aí, como assim, entendeu? Depois de atropelar por um trem, como assim você está bem? Né? Aí você ia chegava falar de Miami, de Miami Vice. Miami Vice, quilos de cocaína. Foi uma tortura. Os censores enlouqueciam, mas enlouqueciam. Nós fomos a Brasília, o seu Herbert me pediu que fosse para defender, quer dizer, a dublagem da série, né, e tal. O tradutor foi também, que era um tradutor excepcional em São Paulo. Meu Deus, não estou lembrando o nome dele agora. Porto. Ai, pai eterno, não faz isso, porque não vou lembrar. Enfim, ele era... De sobrenome Porto. Paulo Porto. Pode ser.
Enfim, ele era maravilhoso, maravilhoso. O cara sabia muito. Primeiro, sabia muito inglês, quer dizer, as gírias. Legal. Eu tinha estado nos Estados Unidos e eu fiquei sentada no aeroporto de Miami e não entendia, eu falo bem inglês, eu não entendia metade do que os caras falavam. Entendi. Aqueles caras das malas e tal, eu não entendia metade dos que. Eu digo, gente, mas o que pode ser isso? E ele sabia, ele sacava todas as gírias e adaptava muito bem. Legal. Mas nós fomos a Brasília defender a dublagem, quer dizer, porque a série era educativa no sentido do vício, né? Ela combatia o vício. Era a única coisa que a gente podia dizer. Porque a gente ia dizer o quê? Abria a mala do carro, tinha pacotes de cocaína. Pacotes. A gente ia dizer, farinha, talco. Sabe? Então a gente combinou de dizer quilo. Era um quilo, pronto. Entendi. Mas era muito difícil fazer aquela série. Roberto Macedo, que é outro maravilhoso, fazendo aquilo. Foi ótimo também, era uma série. Então virou uma coisa mais coloquial, tudo, até chegar no Primo Cruzado, que o da Mata fez com sotaque mineiro. Mineiro, exatamente. Entendeu? Quer dizer, ele era, eu acho que no original ele era australiano, não é isso? Ele era australiano. Sim, tem. No interior e tal. Ele traz para a realidade do Brasil. Isso, ele deu a ideia de fazer. Quer dizer, então tem uma história da versão brasileira coloquial. Verdadeira. Coloquial, né? Tem um episódio do Da Mata no Primo Cruzado, tem até na internet, é fácil de achar. Ele está lá na cena com o primo, que eu acho que era o Borghetti que fazia, e tem uma conversa e tal, daqui a pouco ele começa a cantar uma música. E Da Mata solta a pérola, ele começa a cantar, e tá na hora de brincar, que era a música da Xuxa da época. Maravilhoso. Pois é, mas aí a gente tinha diretores de dublagem, né, que tinham uma outra visão também, né? Primeiro eram pessoas que vinham, tinham muito tempo de carreira, quer dizer, tinham uma experiência enorme de teatro, de cinema, de teatro mesmo, rádio, teatro, tinha uma experiência de autores, né? Quer dizer, de trabalhar autores e tal. Então era um outro nível de coisa, né? Quer dizer, e aí eu imagino que de repente você ia fazer uma coisa dessa, não sei, com uma pessoa menos experiente dirigindo, naturalmente ia dizer, olha, mas isso não ficou muito bom. Aí a gente ia ser uma brochada assim, geral, né? Geral. Então, eu acho que foi uma época que não volta mais. Infelizmente. Você falou que agora tudo é muito chato e etc. As pessoas reclamam muito comigo, mas eu confesso uma coisa para você, eu não assisto dublagem. Eu não assisto porque eu acho que eu vou ter uma Vai comoção, sofrer. sabe? Vai eu vou sofrer. Porque eu vi os grandes fazerem, né? Eu pego hoje Miami Vice, vejo aqui, não tem um erro de sincronismo, e a gente fazia aquilo em ótico. Junto, sim. E todo mundo junto. E todo mundo junto, entendeu? Quer dizer, então, assim, outro dia eu estava falando com o Ricardo Ribeiro, que era da mixagem, estava nos Estados Unidos, né? Ele era da mixagem da Everett, grande mixador. E o Ricardo dizia, Sumária, mas que barbaridade que está acontecendo. Eu digo, nem me fala. Não fala, porque eu vou assistir no original, pelo amor de Deus. E a gente fica assim. Ó, o Isaías Correia, que aliás é dessa página que eu coloquei aqui. Tá aqui, ó, a página que aparece a Sumara. O Isaías querido, né? O Isaías querido, fã de dublagem, mandou você contar a história da gata na reunião do condomínio. Ah, meu Deus. Que história é essa, Sumara? Eu estou dizendo, todo mundo sabe da minha vida. É uma coisa horrorosa isso. É uma coisa horrorosa. Não, foi assim, estava na época da Gata e o Rato, e eu me mudei para um condomínio, e tinha uma reunião de condomínio. E aí a reunião estava cheia, muito cheia, em um salão grande, assim, e eu me posicionei atrás de todos, né?
Eu cheguei por último e tal. E aí estava uma confusão, entendeu? E discutia um para o lado, outro para o outro, ninguém se entendia. E a gente, nas nossas assembleias, tem aquela questão de ordem, né? Questão de E aí ordem. eu digo, pois é, eu digo, gente, isso não vai chegar a lugar nenhum, cada um fala uma coisa, e estão falando a mesma coisa, mas não estão se entendendo. E tal. E eu disse de lá, de trás, eu digo, olha aqui, ó, questão de ordem. E tal. E aí virou todo mundo para trás, porque o que aconteceu, na verdade? Eles não me viram, eles escutaram a minha A voz. voz. O que saiu para eles, todos virados de costas para mim, foi a minha voz, né? Aí eles viraram assim, a gata, como é gata, como é que pode isso e tal? E eu parado, olhando com o olho desse tamanho, eu digo, meu Deus, vou ser linchada nisso aqui, rápido. A televisão, parecia a televisão ligada, né? A televisão estava ligada com a voz da gata. E aí pronto, né? Ficou a gata para sempre lá, eles brincam comigo, até hoje eles brincam comigo, de Vem gata cá. para cá e gata para lá. A gente falou dessas atrizes, dessas produções. Eu quero que você lembre um pouco das produções que você dirigiu. Rapaz, Bom lembrar que a Sumara dirigiu muitos anos e dirigiu muita coisa, não só filmes, desenhos também. O que você lembra assim de um que te eu acho marcou? que tem uma coisa que é antológica e que eu tive a graça e o prazer, a honra de ter dirigido e ter feito o projeto todo, junto com o Bi Júnior e com o seu Herbert Richter, o Bi Júnior, filho do Herbert, né? E que representava o Warner nessa época, que é Batman Animated. Quer dizer, então, aquilo ali... Eu lembro, sabe do quê? Que você começou a fazer Lei e Ordem. Lei e Ordem. Fui eu. Eu fui para a Embaixada dos Estados Unidos para poder entender como era o sistema de justiça nos Estados Unidos, que é completamente diferente do nosso. Né? Então, ele dizia homicídio. Eu dizia, como assim? Não é possível. Aí eu fui para a Embaixada e aí pedi auxílio para a Embaixada, me ajudaram enormemente. Eu tinha um glossário de coisas, fiquei uma semana indo para a Embaixada todo dia. É bom lembrar que não tinha internet para a gente pegar o telefone ou o computador e fazer uma consulta. Era tudo ali. Exatamente. Ao vivo e a cores. E eles me atenderam muito bem, compreenderam perfeitamente qual era o meu dilema naquele momento, né? Aí a gente adaptou o que podia para não ficar tão diferente, mas para as pessoas entenderem que era um sistema diferente. Então, em muitos momentos a gente colocava, né? Que era o nosso sistema jurídico diz que, entendeu? Foi uma sugestão, inclusive, do Adido Cultural, que me atendeu naquela época. Eu fiquei uma semana com ele, estudando de manhã até de tarde. Eu me lembro que eu fazia, São Paulo chama de placa, aqui no Rio é letreiro. Eu fazia os letreiros de Lei e Ordem, enfim, fulano de tal, fulano versus fulano de tal. Eu fazia aquelas legendas. E uma vez, eu não sei qual foi a produção, eu tinha pouquíssimo tempo de Herbert Richards. E essa história eu não esqueço, eu já te contei essa história, talvez você não lembre. E aí, a Sumara sempre, como muitos da época, e que era uma característica comum, éramos todos muito pontuais. E a Sumara sempre odiou atraso. E aí, eu estava no meu horário, já estava na Herbert, cheguei antes, ela me pegou e o dublador que vinha depois, falecido Newton Valério, chegou atrasado e já chegou meio botando banca. Eu era um garoto de 16 anos, sentado lá naquele último estúdio, e eu peguei a Sumara dando um esporro no Newton Valério. Caramba, jura? Juro. E aí começou, enfim, uma discussão, e aí a Sumara não aguentou, e eu me lembro. O diretor ainda ficava dentro do estúdio, e tinha uma mesinha que ligava o som e desligava o som. Você ficou tão puta da vida que você subiu naquela cadeira, naquela mesa, e começou a dar o esporro do alto, de que eu sou maior do que você. Eu nunca esqueci essa cena, Sumara. Eu falei, caraca... Qual era, entendeu? Tá exatamente, errado. Eu falei, opa, essa daí é foda. Eu falei, essa daí eu nunca vou chegar atrasado com essa. Não, mas é um horror isso, porque a gente tem quer dizer,
Aliás, o Valério dizia isso. Você vê, né, como são as coisas. O Valério dizia, o dublador só vai entender o que é uma direção quando ele mesmo passar a dirigir. Porque a responsabilidade que você tem de entregar o filme, de não faltar nada, de estar tudo correto, aquilo tem tudo um prazo, que você está apertado ali até não poder mais. Quer dizer, você tem que deixar da melhor maneira possível o produto sair do estúdio. Produto é uma coisa, inclusive, que ninguém usa, né? A gente a gente não tem o hábito de se colocar como produto, né? Sim, mas sim. eu sempre me coloquei como um produto, quer dizer, então... e aí, aquele produto precisa sair praticamente perfeito de dentro do estúdio para não dar problema na mixagem, para não faltar nenhum ator, para não faltar uma fala. É muita pressão em cima de um diretor naquela época, né? Hoje em dia eu nem sei. Sumara, quantas que você soube tentaram te imitar? Você foi uma referência, assim como Juraciara, assim como a própria Vera Miranda, mas assim, você ouvia isso, tipo, Sumara, fulana tá tentando te imitar. Teve isso? Porque você foi uma grande referência para muita gente que estava começando, ou até mesmo algumas outras que pegavam aquele estilo. Puxa, ela tem um jeito diferente nas inflexões, ela tem uma naturalidade a mais. Você sabe disso? Você sabe dessas histórias ou não? Não, assim, de uma pessoa que tentasse me imitar, eu não soube. Eu acho que existiu uma pessoa que tinha uma voz muito semelhante à minha. Eu já até sei quem é. Eu não me lembro direito dessa história, não, mas eu sei que tinha e tal. E um dia o Pérez, o Alberto Pérez, disse assim, ô Tumara, tu tá sabendo que o Pérez era quer dizer, o Pérez tinha uma língua maior do que ele, entendeu? Sim, sim. E ele não perdoava nem a mãe dele, de forma que, entendeu? Não tinha problema. Foda-se. Ele disse, ô Sumara, você sabe que tem um carbono seu andando por aí? Eu digo, carbono? Mas como assim um carbono? Pelo amor de Deus, que isso? Não, tem aí sim e tal. Agora, eu vou te dizer uma coisa, entendeu? O carbono está apagado. Então, Muito se bom. preocupa, o carbono está apagado. Eu digo, não, mas eu não cheguei, quer dizer, essa pessoa trabalhou um tempo junto comigo, mas eu não trabalhei na bancada com essa pessoa. Então, eu não cheguei a ouvir que fosse igual. E nunca me preocupei com isso também. Não. E das grandes divas, qual foi a primeira que você conheceu e que você falou, caramba, essa para mim é uma referência? Entre elas, Glória Ladani. Como? Glória Ladani. Glória Ladani. É lógico que a minha história começa com Selma Lopes. Ó, Né? Ana Lúcia Menezes disse, Sumara, sua gostosa chiquérrima. Isso é uma brincadeira nossa de toda a vida, entendeu? Chiquérrimo é ótimo. É a cara da Ana Lúcia isso. Eu adoro essa menina, inclusive. É um talento essa menina. Um talento. Sempre foi, desde pequena. Mas então, a minha história começa com Selma Lopes. Sim. E foi quem me levou para a dublagem, quem me ensinou, quem disse o caminho que era para fazer e tudo mais. Mas a primeira pessoa que eu vi, porque naquela época não existia curso de dublagem, né? Sim. Então, ela me disse, você tem que assistir. Quanto mais você assistir, mais você vai assimilar a técnica de cada um, o que o diretor fala, presta atenção no que o diretor fala. Então, eu fui para Peri, escutar o Drummond, o Joaquim Mota, quem mais dirigia? Drummond dirigia, também tinha mais gente que dirigia. O Rodney, sim, falamos juntos. Maravilhoso, maravilhoso. Tem um filme chamado Inimigo Meu, que o Rodney dá um banho, mas um banho de dublagem, que é um negócio assim, não vai poder igualar, entendeu? Ele faz o alienígena, né? Ele faz o alienígena. É perfeito. Perfeito. O tom, sabe o tom?
Pois E é. ele tinha uma coisa que fazia... Tinha uma coisa na voz de... umas reações durante as falas. Geninho, a Perfeito, perfeito. transformação dele de animal, né, vamos dizer, de bicho para humano é uma coisa que o Rodney fez à perfeição. À Maravilhoso. perfeição. Maravilhoso. E isso em ótico, né? Quer dizer... Sem a tecnologia de hoje. Aí você... Eu sei que a Selma te leva lá para Herbert e você encontra um diretor da casa, você que vinha de escritório, toda chique, que sempre foi muito chique, toda trabalhada no Scarpan, você encontra um diretor de sandália franciscana, bermudinha. Eu já não entendia mais nada, porque primeiro começou com aquela história eles estavam fazendo a dublagem de meia-noite às 5 da manhã, o que já é um negócio completamente fora de propósito, né? Sim. Depois você entra dentro de uma empresa, né? Eu trabalhava na Bolsa de Valores, né? Quer dizer, eu trabalhava na corretora da Bolsa, então era um outro... diretoria era uma outra coisa. Imagina, né? Imagina. E horário comercial, né? E horário comercial. Pois é, né? E aí, eu chego na Ebert e aí a Selma me diz assim, esse aqui é o diretor da casa e tal. E ele estava em bermudas e sandália franciscana. E eu tomei um choque, eu digo, meu Deus, o que pode ser uma coisa dessa? Que tipo de empresa pode ser essa? E ele falou assim para ela, ô minha filha, tudo bem, minha filha? Minha filha. E aí? Não, xixi minha nega, entendeu? Não, então. Olha, aí, bom, mas foi com ele que eu fiz o teste. Ele me chamou para fazer o teste, eu fui, era família do Remy. Ele pegou um loop lá, qualquer, e aí ele disse assim, ela sabe como é que é? A Selma disse assim, sabe? Ó, que horror. Imagina, o caldeirão que me põe. Sabe? Aí ele me disse, vou passar para você ver. Passou, eu fiz. Aí ele disse assim, pode falar com o Herbert. Eu não entendi muito bem quer dizer, o que ele estava falando entre si, né? Pode falar com o Herbert. Sei lá. Né? Aquilo tudo era muito novo para mim, né? Quer dizer, então... E aí... Só para a gente falar, esse diretor era o grande Mário Monjardim. Monjinha. Mário Monjardim. Nunca mais eu vou me esquecer. Que legal, Sumara. E sandália franciscana, entendeu? Para mim, um diretor era uma coisa que estava engravatado, sapato de couro, né? Quer dizer, italiano, aquelas coisas. E aí eu digo, mas que empresa é essa, pelo amor de Deus? E aí achei ótimo, porque a primeira vez que eu fui dublar, eu me lembro que foi num sábado, e foi um pouco assim complicado, eu tinha um carro um pouco chamativo naquela época. Claro, era uma executiva, né? Então eu não era uma dubladora, né? E eu me lembro que eu tinha um macacão jeans, e eu achei fantástico, porque eu fui dublar de macacão e tênis. E eu me senti muito bem, era tudo que eu queria, porque eu detestava, como até hoje detesto maquiagem. A época que eu fiz televisão foi muito difícil para mim, porque era muita maquiagem, naquela época, né? Hoje em dia é bem mais leve. Mas naquela época era muita maquiagem, aquilo me agoniava terrivelmente, eu não sou de maquiagem mesmo. Aliás, Sumara não gosta de maquiagem nem de perfume, viu, gente? Não dê um abraço de perfumado, porque ela tem problema seríssimo com perfume. Na verdade, eu adoro perfume, mas eu tenho alergia, o que eu posso fazer? Enfim, então eu achei assim, muito interessante um diretor, né, de uma empresa do tamanho da Ebert, né? Um diretor de bermuda e sandália franciscana, entendeu? Achei maravilhoso. E adorei, porque aí eu passei a usar tênis, calça jeans, tudo que eu adorava, né, fazer também. Que maravilha, que maravilha. Essa característica não perdemos ainda. Pelo menos aqui no Rio, né? Aqui no Rio ainda é assim. Agora, você sempre foi uma mulher muito bonita, muito elegante, muito inteligente. Isso é porque você é meu amigo, né? Vamos combinar.
Não, não. Isso todo mundo sabe. Não, E aí você chega ali na Herbert Richards, novinha, 20 e poucos anos, toda linda, toda com uma característica de se vestir muito bem, muito elegante. E aí rolou muito assédio, Sumara? Você foi muito assediada? fui. Foi, foi. Fui. Eu sei disso, eu sei É disso. foi assediada por todos os lados, né? Pelas mulheres. Ah, teve cantada de mulher também? Teve Não, as cantada de mulheres me mulher? odiavam, Ah, me sim, odiavam, sim, né? sim. É, e tem casos assim de boicotes interessantíssimos. Ah, que maravilha. Que Não, maravilha olha, hoje falando. Na época, você, obviamente, enfim, sim, você mas também, você a, também tá, foda-se, né? a Selma me preparou. Hum, Ela disse exatamente o que ia acontecer. Então, eu não me abalou, apesar do meu temperamento, né? sim, Mas sim, eu sim. não permiti Ou que ela... seja, Selma é fundamental na tua carreira, inclusive como mentora também. Também foi uma mentora Não, para você. completamente. Total, total. Tudo foi a Selma. A Selma achou que eu seria, ela entendeu que eu seria, ela acreditou que eu seria, né? E eu, imbuída disso, eu fiz o melhor que eu podia, quer dizer, eu me dediquei de tudo quanto foi maneira para aprender, para apreender, quer dizer, tudo aquilo que eu via deles, né? Que barato. Assisti grandes filmes e grandes direções, e aí fui aprendendo como é que você fazia aquilo, como você interpretava, que você não podia ter nada que fizesse barulho, coisas, detalhes, né? Que só nós sabemos, né? Sim, sim. Inflexões, quer dizer, detalhes que um diretor dizia, cuidado, olha, sabe, eu aprendi uma coisa com o Telmo de Avelar, que era, quando ela dissesse now, eu dissesse o agora, junto. Né? Então, era uma coisa quase perfeita, né? Porque era uma coisa de juntar o labial, o bilabial do Monjardim, né? O Monjardim tinha mania do bilabial, Bilabial. e o Telmo foi um dos diretores mais perfeitos que eu conheci. É. Telmo de Olha, Avelar. para quem não sabe, o Telmo foi o primeiro grande representante da Disney. Ele foi o primeiro diretor da Disney. E todas aquelas versões clássicas, todas as. Até Oi? puxarem o tapete, né? Sim, todas aquelas versões clássicas que, Não, obviamente, não, a gente Oi? não vai falar nada, não, não, tá bom. Não, não. Eu só para completar, que pegou uma geração, várias gerações, que o Telmo ficou muito tempo na Disney, mas os clássicos, Pequena Sereia, Rei Leão, Aladdin, tudo isso foi versão do Telmo, a tradução foi dele, e as versões das músicas. O Telmo era completo e era um Não, profissional. escuta, você dublava um filme do Telmo que a tradução fosse dele, você não Não podia... mexia no texto. Exatamente. Já estava Era o pronto. único que a gente não mexia no texto. O resto a gente consertava tudo. Mas É do verdade. Telmo não se mexia no texto. Era perfeito. Inclusive com os labiais. Ela Com tinha certeza. cuidado de fazer a fala encaixada perfeitamente. Que Era um maravilha. gênio. Um Era um gênio, um gênio. gênio, um Um gênio. gênio. Bom, a gente falou de Herbert e desses gênios todos, desses grandes artistas. Que A são essas pergunta que eu vou te... coisas dessas pessoas que falam e a gente não responde ninguém? Então, a galera tá fazendo um montão de pergunta aqui, mas daqui a pouco a gente vai responder um pouquinho se o tempo ajudar. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: você tem direito a escolher dos grandes amigos, dos saudosos amigos, que infelizmente já se foram, mas eu vou te dar aí 1 hora no pátio da Herbert Richards para bater um papo com 3 dubladores, homens, e 3 dubladoras, 3 mulheres, para você bater um papo. Quem você traria para bater esse papo contigo? 3 homens e 3 mulheres. Alberto Pérez, Darcy Pedrosa e Newton da Mata. Putz, que maravilha. E das mulheres? Sônia Ferreira, Maravilhosa. maravilhosa. Nelly Amaral, que era engraçadíssima. Maravilhosa.
Era uma figura, era outro humor fino também. E Ladani, que tinha, Ladani, que tinha um jeito mais reservado, mas era uma pessoa muito profunda, era uma pessoa que tinha uma história de vida muito, muito forte também, né? E no outro dia fiquei muito feliz, porque a filha dela, que eu conheci pequena, né, praticamente na barriga, no outro dia entrou e disse: tia Sumara, eu queria ser sua amiga. É uma mulher formada, trabalhando, feliz, realizada. Eu fiquei muito feliz, muito. Sheila Ladani. Sheila Ladani, que legal. Sheila que legal. Esse menina, quer dizer. Que legal, Sumara. A gente bateria um papo assim. Agora, tem outros, né? Por exemplo, o Walter de França era outro que tinha um humor maravilhoso. Esse humor sarcástico, assim, sabe? Ele era muito engraçado também. Agora, Alberto Pérez, da Mata, também teria o Milani, no Milani, entendeu? Que era impossível ficar do lado, né? Era impossível. Tem uma história com o Milani, que já passou da hora, são quase 11, né? A gente pode falar assim. Conta isso. A gente foi almoçar, estamos gravando Magno, né? E a gente foi almoçar, ele e Alberto Pérez, imagina. E aí ele disse assim para mim: ô Sumara, a gente nunca foi para um motel, né? Eu digo: como assim, Milani? Entendeu? Como assim? A gente não... Não, pois é, agora não vai dar tempo, a gente vai morrer de rir se for e tal. E eu digo: se a gente vai morrer de rir. Não, umas coisas assim que só A gente tem ainda mais 4 minutos. Eu queria... Bom, muita gente está falando aqui do Ogala. Sumara manteve contato com o Ogala, sim, falava com ele, e a gente até conversou sobre isso. Eu falei com ele dia 11 agora. E eu fiquei muito chocada, porque ele... Quer dizer, a gente falou nos últimos anos, ele me disse de algumas coisas que ele teve, de saúde e tal, mas eu não esperava isso, não esperava nunca. Quer dizer, a gente não espera, né? Sim. A gente não espera. A única coisa para a gente não estar preparado é a morte. Né? É a morte. Sabe e que Sumara... vai... Oi? Perdão, é que teve um retorno aqui. E aí, de repente, Sumara tá aí, Miguel Pereira, que não é tão longe do Rio de Janeiro. Quanto tempo do Rio, Miguel Pereira, para o Rio? 2 horas, 1h30? 1h30, 2 horas por aí. Muita gente falou aqui, já tenho aqui a última mensagem: volta a dublar. E você deve ouvir isso diariamente. Mas, e aí? Você volta a dublar, Sumara? Pelo que eu escuto me contarem, não volto, não. Entendi. Não volto, não. Pelo que eu escuto, as barbaridades que, sabe, que você tem que aceitar, você tem que assinar, você tem que ceder, você tem que prometer, você tem que... E a mim mesmo, quer dizer, não me pagam todos esses compromissos que me obrigam, né? Entendi. Quer dizer, então, não tem condição. Vem cá. Eu saí por causa disso. Vai acabar a live, você volta para a gente falar mais 15 minutinhos, então? Pode ser? Volto. Então, Pode. Beleza. Então, xixi, água, enfim, banheiro, água, e a gente volta daqui a pouco. 10 minutinhos, pode ser? Pode. Então, até já. Fiquem com a gente. Beijo grande. Valeu.